A vida poderia ser muito melhor se cada um de nós resgatássemos nossos sonhos de infância de sermos super-heróis e fizéssemos uma grande equipe para transformarmos o mundo em que vivemos. Cada um de nós tem seus superpoderes. Quais são os seus? E se você tivesse apoio para usar seus poderes em favor do mundo, o que você faria? E se você descobrisse que sonhando juntos, nós podemos dar vida a esses sonhos, você estaria disposto a tentar sonhar com a gente? Eu tenho um segredo para compartilhar com você. Mas essa informação pode ser muito impactante, e isso pode mudar drasticamente o modo como você percebe a realidade. Talvez você nunca mais seja a mesma pessoa depois disso. Então, cabe a você tomar a decisão, se quer saber ou não. Eis a minha oferta. Na minha mão esquerda, eu tenho uma pílula vermelha. Na minha mão direita, eu tenho uma pílula azul. Se você escolhe a pílula azul, a fantasia termina. Você volta às suas atividades rotineiras e continuamos acreditando que você é apenas um ser humano comum, que pode estar cheio de coisas para fazer e que não tem tempo para toda essa bobagem. Porém, se você escolhe a pílula vermelha, você também irá voltar para a sua vida, mas talvez a fantasia possa fazer parte constante da sua realidade. E você descobrirá um novo papel para assumir neste mundo que provavelmente será radicalmente diferente do que você está acostumado. Porém, eu não ficaria surpreso se chegasse um momento no futuro e você percebesse que a aparente fantasia descreve melhor a realidade do que a história comum. Escolha sua mão. Estou contente com a sua escolha, pois eu estava com muita vontade de compartilhar isso contigo. Mas antes de contar nosso plano secreto, eu quero te contar uma outra história. E ela começa há muito tempo atrás. Era uma vez um jogo chamado Vida Humana. Esse jogo foi desenvolvido para permitir que seres de inteligência primária, no berço da sua evolução, se desenvolvesse e encontrasse um caminho de volta ao seu estado natural de inteligência pura, conectado a tudo e todos. Porém, os seres de inteligência primária entravam na vida humana muito ignorantes, e ao perceberem o quão frágeis eram aqueles corpos, aquilo lhes assustava muito. Eles não sabiam que estavam no jogo. Logo, eles desenvolveram uma urgência para preservar a sua existência, pois acreditavam que o jogo tinha apenas uma vida. E essa necessidade, primeira necessidade que os seres tentam atender, é a sobrevivência. É uma necessidade urgente ainda presente na cultura desses jogadores, desde o princípio dos tempos. Paradoxalmente, embora sejam os jogadores com o cérebro mais adaptativo ao meio que estão, a maioria vive uma vida no modo automático e usa muito pouco dos seus recursos cognitivos. Por estar constantemente preocupado em se proteger e estar no berço da sua compreensão da vida, os jogadores da vida humana reagem se defendendo sempre que algo diferente aparece. Infelizmente, cada vez que o jogo termina, a maioria dos jogadores percebe que não conseguiram realizar os seus objetivos no jogo, e isso acaba deixando eles bastante frustrados, pois embora os papéis que eles estavam interpretando fossem falsos, a qualidade das relações e as competências desenvolvidas permanecem com o ser enquanto ele aguarda uma outra oportunidade para reiniciar o jogo. E esse jogo é muito precioso, por ser o melhor meio que esses seres dispõem para se desenvolverem. Mas o efeito das escolhas da maioria desses jogadores está colocando em risco a continuidade do jogo A Vida Humana, e já colaborou para o fim de outras versões de jogos da vida. Então, alguns jogadores tiveram a ideia de se agrupar e de procurarem juntos maneiras de viabilizar a vida de todos os seres. Então, há algum tempo, a cada término de jogo, esses jogadores se reúnem em verdadeiros campos de pesquisa que simulam o ambiente da vida humana, para marcarem
às suas consciências, essa necessidade de colaboração social. Lá, eles estudam diversas maneiras de colaborarem para a vida e se tornam realmente bons em algumas delas. Cultivam grandes amizades e planejam novas rodadas no jogo juntos para aumentar as chances de sucesso. E mesmo quando recebem um novo cérebro físico e precisam recuperar grande parte de suas habilidades para ser empregada com aquele novo personagem, ainda assim ele mantém um senso íntimo de pertencimento a algo muito maior. Uma ideia latente de que há algo para ser feito, de que a mudança virá e de que a sua colaboração pode fazer a diferença. E a cada reencontro com esses colegas de propósitos no jogo da vida, essa sementinha é cultivada e o sentido da vida começa, pouco a pouco, a ficar mais claro. O propósito de viver uma vida de compaixão e doação, pouco a pouco, vai sendo experimentado e quanto mais ele é vivenciado, mais irresistível essa nova verdade se torna. Então, qual a função do projeto Ação em Rede? Cultivar essas sementes e plantar muitas outras. Nossa função é liberar os outros jogadores, pouco a pouco, da necessidade de sobrevivência, para ajudar eles a perceberem e nutrirem outras necessidades como a de conexão, a de aprendizagem, a de colaboração social e a de transcendência. Mas como faremos isso? Faremos do modo como já viemos fazendo há muito tempo, sem estar percebendo, jogando. E a primeira coisa que precisamos entender é quais são as métricas deste jogo. Como ele funciona? O objetivo do jogo é estimular a evolução dos jogadores. Isso é feito através de duas maneiras: evolução individual e evolução grupal. Evolução individual é medida pelas competências do jogador em atender às suas necessidades pessoais. É a medida do aprendizado. A evolução grupal é medida pelas colaborações para o atendimento das necessidades dos outros jogadores. É a medida da assistência. Vamos ver o aprendizado. Está na essência de cada jogador buscar qualificar-se. É uma necessidade que estimula o jogador a agir. Assim como a matéria no cosmos se movimenta constantemente em busca do equilíbrio, o jogador assim o faz. O maior problema à evolução dos jogadores é a inércia, que eu estou considerando como a nossa tendência a se abster de fazer escolhas diferentes, mesmo quando intimamente estamos em desarmonia com as nossas escolhas atuais. Todos os movimentos da matéria são por impulso. Ela não faz escolhas. Mas para evoluir, o jogador precisa assumir a sua liberdade de agir e diminuir seus impulsos, e assim melhorar seu aprendizado. Agora vamos ver a assistência. A única maneira de prosperar nesse jogo é se jogarmos juntos. Somos seres interdependentes. O que afeta um, afeta todos. Quem entende esta regra do jogo percebe que vencer uma competição é uma ilusão de sucesso. Os empreendimentos que estão em harmonia com as regras do jogo são aqueles que beneficiam todos os seres, ou pelo menos o maior número possível. Pontuações do jogo. Cada ação dos jogadores na rede pode ser avaliada quanto ao seu efeito na aprendizagem e na assistência. Quaisquer avanços nesse sentido colaboram para a evolução dos jogadores. Quando o jogador avança no seu nível de assistência, realizando algo que colabore com a rede, ele ganha pontos de mérito e aumenta o seu nível assistencial. Os pontos de mérito podem ser empregados em realizações ou participações de projetos. São as moedas do jogo. Quanto mais mérito, mais oportunidades de fazer assistência são acessíveis ao jogador. Porém, quando usado, o mérito é gasto, e o jogador precisa obter mais. Há 4 níveis de aprendizagem para o jogador. Podem ser consideradas camadas da inteligência, e estão intimamente relacionadas às necessidades humanas. A evolução individual do jogador humano depende de uma transição do estado de inconsciência
para o estado de consciência. Isto é obtido através do desenvolvimento de 4 grupos de habilidades. A primeira é a sobrevivência, depois vem a convivência, depois ciência e finalmente transcendência. Na cultura do jogo da vida humana, a maioria dos jogadores são educados apenas para a sobrevivência. A educação formal dessa cultura até oferece ciência, mas os jogadores não conseguem fazer bom uso da ciência, pois não aprenderam a convivência. Por exemplo, se colocássemos mais esforços no desenvolvimento da convivência, a nossa ciência não seria tão destrutiva. Mas como ainda estamos muito presos à necessidade de sobrevivência, usamos a ciência para criar tecnologias que protegem, tentando destruir aquilo que estimula o medo. Finalmente, o nível evolutivo total é calculado pelo nível de aprendizado adquirido, ou seja, a teoria, e pela assistência prestada, que é a prática. Nosso objetivo coletivo é conectar mais jogadores à nossa rede e ajudá-los a evoluir. Porém, devido às atuais limitações da vida humana, precisamos nos adaptar às regras locais. Para isso, precisaremos arrecadar recursos materiais, dinheiro, e a forma mais viável que encontramos para fazer isso é criando uma ONG. A função de uma ONG é a de compensar ou melhorar um serviço que é oferecido pelo Estado. No nosso caso, nós iremos oferecer oportunidades para as pessoas colaborarem com a vida, ou seja, queremos que os nossos jogadores evoluam usando seus poderes para transformar a sociedade para algo melhor. E como a ONG irá se sustentar? Através de doações estimuladas pelo oferecimento de produtos e serviços gratuitos à comunidade. Esses produtos e serviços serão criados a partir de projetos, e os projetos serão criados pelos jogadores, afiliados ou não à ONG. E a ONG pagará aos prestadores de serviço pelo custo dos projetos. Assim, a ONG também gera sustento para os jogadores que prestam serviço a ela. Uma vez que o custo de um projeto foi pago, todo o restante que entrar de doações fica para a ONG, e esse dinheiro será reinvestido em novos projetos, de acordo com a prioridade do grupo. Por este motivo, a ONG será sem fins lucrativos, que é diferente de não ter remuneração. Nós pagaremos todos os serviços recebidos, pagaremos impostos e funcionaremos como um empreendimento, mas a diferença é que não visamos o lucro. Por exemplo, inicialmente, faremos um curso da comunicação não violenta para a ONG oferecer à comunidade. O curso poderá receber doações. As doações, inicialmente, serão para pagar a criação do curso. Uma vez que o curso foi pago, todo o restante que entrar em doações fica para a ONG, e a ONG irá reinvestir o dinheiro em novos projetos. Para conseguirmos realizar todas essas atividades, precisamos de um site. O site será inicialmente o recurso mais importante para o projeto, e irá agregar uma grande quantidade de funcionalidades para permitir a participação das pessoas nas atividades da ONG e para oferecer às pessoas um espaço de integração e desenvolvimento. Eis algumas funcionalidades do site. Rede social de heróis. Os jogadores irão se cadastrar na rede e poderão personalizar seu perfil para escolher como irão se apresentar à comunidade. Serviços e produtos online. Os cursos online serão a principal forma de colaboração social da rede. Porém, no futuro teremos e-books à venda, jogos educativos e fora do site, diretamente na sociedade, a ONG poderá realizar eventos, atividades de intervenção social, entre outras coisas. E uma outra funcionalidade importante do site é o sistema de doações. Então, resumindo, o jogo é fornecido através de uma ONG, que, assim como o jogo, depende do site. O site irá servir de plataforma para a rede de heróis, que irá ter acesso a produtos e serviços gratuitos e serão convidados a fazer doações. As arrecadações das doações serão usadas para cobrir despesas e realizar novos projetos. O jogo é a causa, a ONG é o meio, e o desenvolvimento humano é a consequência. Ok, vamos para o que interessa. Como você pode nos ajudar? Há 3 atividades básicas que iremos desenvolver no início. A primeira é a criação dessa estrutura, que envolve curso, sistema de gamificação, site e ONG. Então,
participar de alguma dessas atividades é uma opção. Você também pode colaborar na participação dos cursos na fase de testes. Assim, a gente consegue uma massa crítica para validar os primeiros cursos. E, finalmente, você pode participar da propagação dessas ideias assim que o projeto estiver mais consolidado. Então, eu irei verificar se você tem interesse em colaborar. Aliás, quem quiser pode participar de todas as etapas. Eu provavelmente tenho uma ideia de quais são as suas habilidades. Conheço alguns dos seus superpoderes. Então, eu irei verificar se você tem interesse em colaborar em uma área específica, que nós já devemos ter mais ou menos combinado. Então, quais serão os primeiros passos do projeto? Inicialmente, eu pretendo terminar de elaborar os primeiros cursos, com ajuda, e isso deve ficar pronto em mais ou menos uns 2 meses. Depois, faremos a validação interna desses cursos. E logo em seguida, iremos divulgar e ver se conseguiremos algumas doações. Paralelamente a isso, tentaremos preparar a gamificação inicial do site. Durante esse período, estaremos estudando os procedimentos para a abertura da ONG. Até o final do ano, nós iremos analisar a viabilidade deste modelo financeiro. Veremos se as pessoas colaboram com o nosso projeto e teremos condições de decidir se abriremos ou não a ONG até o final do ano. Por enquanto, é isso. E eu aguardo seu retorno ao jogo.